A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje trarei para você mais um vídeo, mais uma aula poderosa para edificação da sua vida e da sua família. Hoje vamos falar sobre Naamã é curado da lepra, lição de número 8. Você que já está inscrito no canal, você que tem nos acompanhado, o meu muito obrigado. E você que chegou aqui pela primeira vez, ou alguém te viu um link, você clicou, não saia, espere um pouquinho. O conteúdo é bíblico, edificante, espiritual, e eu tenho certeza que você vai amar. Se inscreve no canal, toda semana estou compartilhando um vídeo, uma lição nova. A partir do mês de setembro, estarei ministrando aulas escatológicas. Além das lições bíblicas, estarei ministrando aulas escatológicas, trazendo dúvidas, quer dizer, tirando dúvidas, né? De dúvidas já basta, né? Estarei tirando dúvidas, esclarecendo questões e assuntos escatológicos. Amém? Então vamos à aula, lição de número 8, Naamã é curado da lepra. Tema do trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Glória a Deus. Espero que a iluminação esteja boa, né? O sol está de frente aqui do meu escritório, à tarde, mas eu creio que dá para você me ver perfeitinho, me ouvir, espero que você esteja me ouvindo bem, amém? O texto ouro, o texto base dessa lição diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Não sei se você percebeu, nas redes sociais, no Facebook, alguns pastores estão colocando glória a Deus, ponto, amém, ou glória a Deus, aleluia, e o Facebook está mandando mensagens, né, dizendo que é um discurso de ódio. Não é discurso de ódio não, Facebook, olha só aqui, ó. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Como não dar glória a Deus? Como não dizer aleluia, um Deus que cura, que restaura? A pele de um homem leproso ficou como a pele, a carne de um menino. Dá glória a Deus. Diga aleluia. Ainda que algumas redes sociais, alguns homens por trás dessas redes sociais tentam nos impedir, não tem como ficar sem dar glória a Deus. Ele faz milagres nos céus e na terra, ele cura, ele restaura, não tem como. Essa lição é para dar glória a Deus, de pé, sentado, de joelho, no culto, em casa, no trabalho. Seja bem-vindo a esta aula. Verdade prática nos diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Oh Deus maravilhoso! O Senhor trabalha por meios inimagináveis. O Senhor trabalha por meios inimagináveis. Apenas creia. Não é para ver, não é para sentir, é para crer. Porque Deus continua realizando milagres através dos seus filhos, através de homens e mulheres que temem a Deus. O objetivo geral desta lição, desta aula, é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos dessa lição são 3. Primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura. Segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E terceiro, identificar a ambição de Geazi. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis
de compreender. Naamã, o comandante do exército, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão. O capitão, o homem de destaque, ele teve que obedecer e ter fé. Obedecer a ordem de um homem de Deus. Um homem acostumado a dar ordens, agora precisou obedecer a ordem de um homem de Deus e mergulhar no Rio Jordão. Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã era um comandante honrado. Primeira coisa, Naamã, um comandante honrado. Naamã era um líder honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja a capitão era Damasco. Naamã era um comandante admirado e respeitado, mas era leproso. E essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. A escrava, uma testemunha de Deus. Nós temos o primeiro ponto falando de Naamã, um capitão, um chefe honrado. E no ponto 2 aqui, a escrava, uma testemunha de Deus. Olha só, um capitão leproso, uma serva de Deus, escrava. Preste atenção aqui. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 2. Esta passou a morar na sua casa. E vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu, 2 Reis 5:3. Alguns pregadores, professores, têm falado que ela era como se fosse uma filha de Naamã, uma empregada. Não, ela era escrava. Ela foi tirada da sua terra, da sua pátria, da sua família e foi morar na casa de Naamã, chefe, homem honrado, mas porém leproso. E essa escrava, testemunha de Deus, vendo o sofrimento de Eliseu ou de Naamã, ela disse para a mulher de Naamã: olha, manda ele procurar um homem na minha terra e o nome dele é Eliseu. Ah, se o meu senhor estivesse lá na minha terra, na minha pátria lá, e conhecesse um homem chamado Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva, escrava. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Essa escrava, essa menina escrava, ela poderia estar calada, emburrada e se alegrar com o sofrimento de Naamã, mas ao contrário, essa escrava serva de Deus, essa escrava testemunha de Deus, estava na casa do seu algoz, do seu inimigo, porque Naamã a levou para ser escrava. Mas ao contrário de todos os indicativos naturais, aquela menina não suportou o sofrimento daquela casa, daquela família. O sofrimento de Naamã diz: olha, se ele estivesse na minha terra, se ele estivesse lá perto de Eliseu. É um homem de Deus, Eliseu é um homem de Deus. Aquela menina se tornou um agente de Deus. Preste atenção aqui. Não importa a condição do nosso país, aonde nós estamos, a circunstância da nossa vida, somos agentes de Deus. Precisamos falar de Deus. Ontem eu ministrei no culto de ensino na nossa congregação em Corinha da Serra, onde Jesus fala com Pedro: você conhece as coisas dos homens, mas não compreende as coisas de Deus. Como cidadão, precisamos ser honestos, votar certo, votar bem, cuidar sim da nossa ética, da nossa moral, da nossa cidade, mas jamais podemos esquecer que somos agentes de Deus, ministros do Evangelho de Cristo. Hoje, agora, precisamos de falar de Deus para alguém.
precisamos anunciar Jesus àqueles que estão perto de nós. E assim foi a escrava, assim foi aquela menina. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. Preste atenção aqui. O rei Sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante. O rei de Israel ficou atemorizado, com medo, rasgou as suas vestes. 2 Reis, capítulo 5, verso 7. Olha só, preste atenção aqui. Naamã, chefe, homem honrado, capitão, um homem de destaque, uma escrava, tirada da sua terra, da sua pátria, da sua família, um cenário caótico? Não, um cenário para Deus agir, um cenário para Deus ser glorificado. A escrava, vendo o sofrimento na casa de Naamã, ela fala com tanta fé, ela fala com tanta credibilidade que Naamã acredita na escrava. Olha só, um capitão, um chefe, leproso, ele acredita na palavra da escrava e assim ele vai até o rei. E o rei escreve uma carta ao outro rei. Entenda uma coisa. Qual foi o erro aqui do rei Sírio? Qual foi o erro de Naamã? O erro de Naamã foi buscar a pessoa errada. O agente de Deus não era o rei. O agente de Deus é Eliseu. O agente de Deus não é o sal. O agente de Deus é o crente que ora pelo poder do nome de Jesus. Tem muita gente que está crendo, mas está buscando no lugar errado, está buscando a pessoa errada. E assim foi Naamã. Ele procura o rei, conta o que a escrava contou para ele, e o rei assina uma carta, prepara uma carta ao rei de Israel. O rei de Israel recebe a carta, rasga as suas vestes e fica com medo. Olha só, uma escrava vivendo prisioneira? Não, escrava. Na casa de Naamã, fé inabalável em Deus. Um rei num palácio rasga suas vestes. Por quê? Um tem fé, o outro só tem nome. A diferença está na fé, crê em Deus. A escrava, uma terra distante. Um rei no seu palácio. Qual a diferença da história? A escrava conseguia enxergar que Eliseu era homem de Deus. O rei não conseguiu perceber que Eliseu, agente de milagres. Pastor Daniel, agente de milagres? Sim, meu irmão. Um crente cheio de fé, ele é um agente de milagre. Quando o crente levanta as mãos, eu creio, pelo poder do nome de Jesus Cristo, os enfermos são curados. O hino da harpa cristã número 7, Cristo cura. Contra os males desta vida, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cura, pois de mim tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Amém? O Senhor está pronto para curar. Basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. O Senhor está pronto para curar. Precisamos depositar nossa fé em Deus. O mergulho no Rio Jordão, preste atenção aqui. Eliseu não se impressionou com a roupa. É Deus maravilhoso. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê do rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgastes as tuas vestes? Deixe vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. 2 Reis, capítulo 5, verso 8. Preste atenção aqui, irmãos.
Eliseu não se preparou, Eliseu estava preparado. Os profetas de hoje, eles querem saber o dia que vai pregar. Eles querem se preparar para subir no púlpito. Eles querem se preparar para poder pregar no ar livre. O verdadeiro profeta está pronto, está preparado. Já leu a Bíblia e vai ler a Bíblia de novo. Já orou e vai orar de novo. O profeta de Deus, ele não vai se preparar, ele está se preparando todo dia, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, jejuando. E Eliseu estava preparado ao ponto de dizer: deixe vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Glória a Deus. Quando alguém te der a oportunidade, quando alguém para te chamar para orar, não fala eu vou preparar, não, mande vir a mim. Para pregar, manda para mim. Não é para orar para o enfermo, manda para mim. Não, eu tenho que expulsar um demônio, deixa comigo. Não, eu tenho que dar escola dominical, manda para mim. Tem que levar a Santa Ceia, manda para mim. Profeta não se prepara, não vai se preparar, melhor dizendo. Profeta anda preparado, orando, jejuando e na total dependência de Deus. Olha aqui, melhor dizendo. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honrarias, com honras, e que tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O comandante, né, ele estava acostumado com honrarias, de ser recebido, né, de uma certa forma, com rituais. Com isso veio a decepção de Naamã. A decepção de Naamã foi evidente. 2 Reis, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Foi precisa a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. O orgulho, não, mas lá na Síria eu sou tratado assim, esse profeta não aperta a minha mão, esse profeta... Entenda uma coisa, o profeta, o homem de Deus, não tem que agradar ao homem, tem que agradar ao Deus que o chamou, que o capacitou e o que alistou para a guerra. Eliseu não tinha que impressionar Naamã e nem sequer se preocupou. A decepção e a cura de Naamã, contrariando o comandante, contrariado, melhor dizendo, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. 2 Reis, capítulo 5, verso 14. E eu quero dizer para você que Deus ainda opera milagres e não misticismos. Deus ainda opera milagres e não misticismo. Olha a palavra ismo aqui. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Isso aqui, né, pode entrar um choque aí dos nossos amados assembleanos. Eu sou assembleano. Por que, pastor Daniel? Deus cura Naamã de uma forma diferente. Não sei se Deus está querendo tratar o orgulho de Naamã, se Deus queria dar uma lição em Naamã, ou se foi o Eliseu, né, que vendo tudo aquilo ali na direção de Deus, tomou aquela decisão, eu não sei. Milagre não se explica por completo, milagre se vive e glorifica a Deus por completo. Mas Deus continua operando milagres. O escritor hebreu diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Mas isso não dá direito ao misticismo nos nossos cultos. 7 quinta-feira, 12 quinta-feira.
Uma vez me convidaram para pregar num culto que era 12 quinta-feira, se eu não me engano, 12 quinta-feira de propósito para 12 meses de vitória. O rapaz me ligou e disse: irmão, você não vai gostar de mim. Não, o senhor é benção. Eu já vim falar que o senhor é benção. Eu falei: olha, preste atenção que você está convidando. Não, o senhor é benção, o senhor é um homem de Deus, a gente já viu o senhor pregar, vem pregar aqui. Eu falei: amém. Fui pregar. Deixei bem claro para a igreja: não há 12 meses de vitória. Para ter 12 meses de vitória, tem que ter 12 meses de luta. Para ter 7 dias de vitória, tem que ter 7 dias de luta. Não tem como ter vitória sem luta. Não tem como ter batalha sem ter luta. Mas Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não por causa da luta, mas por causa daquele que luta por nós, Jesus Cristo. Amém? Então, misticismo é heresia, apostasia, abandono da fé. Não precisa colocar dinheiro no envelope, heresia. Não precisa colocar dinheiro, que o pastor fala: Deus mandou 10 pessoas aqui, me dá 100 reais. Mentira, colorota, conversa fiada. O número do seu sapato é o número da oferta, conversa fiada. Dá sal grosso, rosa branca, a água que não veio do Rio Jordão, mas coloca no Rio Jordão. Conversa fiada, meu irmão. A cura é de graça. Se você crê, me ouvindo agora, pelo poder do nome de Jesus, você pode ser curado. Pela fé. Pela ordem que há no nome de Jesus. Quer dizer que Jesus nos deu pelo seu nome. Os enfermos são curados pelo nome de Jesus. Deus ainda opera milagres e não misticismo. Pare de inventar, colocar piscina na igreja, mandar as pessoas mergulhar. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Abandonar o orgulho. Tem pessoas que estão erradas, tem pessoas que estão me ouvindo e vão ficar bravos comigo porque eu estou pregando a palavra de Deus. Porque o orgulho não deixa a pessoa entender que está errado. Segundo, fé. Tem gente que tem, como diz Jesus, pouca fé, né? Que ele precisa de elementos para crer. Ele precisa fingir que está sentindo alguma coisa, ou ele precisa ter alguma coisa na mão, um óleo na cabeça, uma água para beber, para ele crer. Bem-aventurado é o que crê, creia que Deus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Geazi é cometido da lepra. A rejeição dos presentes. Preste atenção aqui. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar, né, até Eliseu, a fim de lhe presentear. E Eliseu rejeitou o presente. 2 Reis, capítulo 5, verso 15. Preste atenção aqui. Quando você parar de ver o vídeo, é lógico, eu preciso que você veja todo o vídeo, leia 2 Reis, capítulo 5, por inteiro. Eu creio que eu já preguei essa mensagem exegeticamente, versículo por versículo, creio que tem no YouTube aí. Dá uma olhadinha para você entender o capítulo 5. Olha só, após a cura de Naamã, isso aqui é muito interessante, preste atenção. Ele vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, é curado, a sua pele fica como a pele de um menino, e ele coloca no seu coração: eu vou voltar até Eliseu e vou presentear ele. Eliseu diz: eu não quero. Olha só, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 16. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. 2 Reis, capítulo 5, verso 16. Instou, quer dizer, insistiu com ele: não aceite, é de bom grado, é de bom coração. E Eliseu disse: não. Homens de Deus não se deixam vender.
Homens de Deus, não se deixe vender. Preste atenção aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, glória a Deus. Preste atenção aqui. Tem gente que vai na rede social e faz desabafos e fala assim, não vou me calar. Só que não cita nome, não faz nada, não dá exemplo e não vive o que fala. Aqui é o contrário, não confunda não. Homens de Deus, não se deixe vender. Quando fala falar é verdade, é dar nome, é dizer, não é dar indireta. Olha só, a atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. 2 Reis capítulo 5, verso 16, Naamã escravizou uma parte. A escrava estava lá ainda. O orgulho do coração de Naamã foi curado. Ele teve que descer. E ele volta, vou presentear Eliseu. Não quero. Muito obrigado. Diante da presença do Deus que eu sirvo. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Honestos consigo mesmo e com Deus. Dá uma olhadinha para cá. Preste atenção aqui. Toda atenção é pouca. Tanto Elias como Eliseu eram homens honestos. Eu falei que ontem na igreja, aqui não, na congregação, que você não tem como separar um homem das suas convicções, das suas crenças, dos seus valores. Quando você vê um político desonesto, ele já era desonesto como cidadão. Quando você vê um médico desonesto, ele era ou é um desonesto como cidadão. Não tem como você pegar um homem, dar uma farda para ele e desvincular o caráter com o cargo. Não tem como. Homem desonesto virando pastor vai ser um pastor desonesto. Médico não tem ali, o caráter está no homem, está na mulher. Não tem como você desvincular. Porque tem gente se vendendo, porque ainda é o velho homem. Por isso, homens de Deus não se vende. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Seja homem de Deus. Fale sempre a verdade. Nada de jeitinho brasileiro. Nada de jeitinho, vou dar um jeitinho. Que jeitinho nada. Tu és homem de Deus. Ninguém te compra, porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até Naamã e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. 2 Reis capítulo 5, verso 21 a 24. Dá uma olhadinha para cá, presta atenção aqui. Qual foi o pecado de Geazi? Mentir. Porque ele mentiu, ganância, soberba, atrás de presentes, dinheiro. Quantos profetas estão falando que Deus não falou para tirar uma ofertinha depois da pregação? Vocês acham que Deus realmente falou para alguém que a oferta do culto seria o número do sapato que as pessoas estão usando? Vocês acham que Deus realmente falou que a pessoa teria que dar tudo para ser curado? Olha só o contraditório desses profetas atuais para o profeta Eliseu. Olha o contraditório dos profetas de hoje para o profeta Jesus, profeta por excelência, aquele que veio fazer a vontade de Deus. Então Deus faz milagres? Sim. Deus opera os milagres? Sim. Deus é Deus de milagres? Sim. Mas não caia no erro do Geazi, de mentir, de enganar. Por isso Geazi foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, branco como a neve. Se você analisar a lepra e se você analisar o pecado, são parecidos. Porque a lepra mancha a pele e o pecado mancha o homem. Na época de Jesus, principalmente,
O leproso, ele era afastado da sociedade. E o pecado afasta o homem de Deus. E Geazi foi acometido da lepra. Por quê? Porque mentiu. Eu quero fazer uma observação: quantos homens de Deus com mentiras na boca. Há uma frase que diz: aquilo que não serve para a sua mente, não serve para a sua boca. Você olha assim e fala: rapaz, esse cara está mentindo. Filhos que olham para os seus pais e falam: rapaz, papai está contando cada mentirada. Pastores em cima do púlpito mentindo. Pastor Daniel, infelizmente, alguns vídeos que recebemos, o mesmo lá que um contou no congresso, o outro contou no outro. Só o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Que essa lição marque a sua vida a partir de agora. Preste atenção aqui. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres. Milagre é de graça. Milagre é quando Deus quer, é quando Deus manda e é onde tem fé. E curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Não, meu amado. Quer amigo? Seja amigo. Quer milagres? Seja amigo de Deus. Quer milagres? Tenha fé que Jesus Cristo é poderoso para fazer por nós muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. 3 coisas para encerrarmos essa aula. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. Segundo, e apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. 2 Reis, capítulo 5, verso 11 e 12 é uma prova. Terceira dica, ou terceiro conselho. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. A cura não está no copo, não está na água. A cura não está na água do Jordão e nem no óleo ungido de Israel. A cura, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como assim, pastor Daniel? Quem cura é Jesus. Qual é o preço? De graça. Mas a cura, entenda a coisa, que é apenas um dos benefícios. O maior milagre, o apóstolo Paulo disse, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Deus curou Naamã. Deus curou a minha vida. Sou testemunha ocular, testemunho que Deus cura. Deus já curou você, eu creio. E Deus vai continuar curando, porque Ele é um Deus de misericórdia. Que esta aula te motive a pregar o Evangelho. Os dias que estamos vivendo hoje é tempo de falar de Jesus. Sejamos, sim, cidadãos honestos, verdadeiros. Praticamos a política com honestidade, seriedade, sem vender votos. Mas o que precisa sair da boca dos cristãos e o que precisa estar nas redes sociais do cristão é Cristo. Breve virá para buscar a sua igreja. Diga a todos que a Bíblia tem razão, que a solução para o homem, para o mundo, é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família. Muito obrigado por assistir esta aula. Estou vendo que a luz aqui fica um pouco escura, clara, também é o sol, mas eu tenho certeza que você foi abençoado pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar até o seu amigo, no nome de Jesus.
Muito obrigado, aqui o seu servo, pastor Daniel Coelho.